Oi, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar que toda sala de aula é, na verdade, um campo de batalha? Mas calma, não é uma batalha de alunos, não. É uma batalha de ideias. Hoje, a gente vai desvendar as filosofias que estão ali por trás de tudo, disputando como e o que se aprende na escola. Essa é uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. E a resposta, acredite, não está só nos orçamentos ou nas leis, ela está numa longa história. Uma história de visões completamente opostas sobre qual é a verdadeira missão da escola. E tudo começa com uma grande divisão. No centro dessa história toda existe um conflito fundamental, e pensadores como o brasileiro José Carlos Libânio ajudam a gente a entender isso. No fundo, existem dois grandes caminhos, sabe? Duas filosofias principais que definem quase tudo o que acontece na educação. E aqui está o coração da disputa. De um lado, uma visão que tem raízes lá em Durkheim, que enxerga a escola como uma preparadora de peças para a engrenagem social que já existe. Do outro, uma visão com base em Marx, que vê a escola como uma alavanca para mudar essa engrenagem. Então, a grande pergunta é: adaptar ou transformar? Essa é a divisão que define todo o resto. Ok, vamos explorar o primeiro caminho, o da adaptação. É o que a gente chama de tradição liberal. Mas, não pense que é uma coisa só, um bloco único. Na verdade, essa tradição se divide em três abordagens bem diferentes ao longo da história. A história dessa vertente é uma evolução, saca? Começa com aquele modelo bem clássico, totalmente focado no professor. Aí, claro, isso gera uma reação, uma virada de chave que joga o foco todo pro aluno. E, por fim, surge um modelo que olha para a escola quase como se ela fosse uma fábrica, obcecada pela eficiência. Aqui o contraste é gritante. De um lado, a gente tem Herbert, é a imagem da aula clássica, todo mundo em silêncio, o professor fala e o aluno memoriza. Mas aí, do outro lado, vem uma verdadeira revolução. Chegam Dewey, Montessori, Rogers e dizem: opa, peraí, o aprendizado de verdade é barulhento, é ativo, ele nasce da experiência e do interesse da criança. A sala de aula nunca mais seria a mesma. E aí a gente chega na terceira vertente liberal, a tecnicista. Aqui, a educação é vista menos como uma arte e mais como uma engenharia mesmo. O objetivo é muito claro: usar métodos eficientes para, basicamente, programar os alunos com as habilidades e os comportamentos que o mercado de trabalho precisa. E os nomes por trás disso já dizem tudo, né? B.F. Skinner, com a psicologia dele dá a base, aquela ideia de que o comportamento pode ser moldado com o estímulo e a recompensa certa. Aí vem caras como Conte e Tyler e transformam essa ideia num verdadeiro manual de instruções para a escola, otimizando tudo para máxima produtividade. Muito bem, agora vamos atravessar o campo de batalha e ir para o outro lado. A corrente progressista joga um jogo completamente diferente. O objetivo aqui não é de jeito nenhum adaptar, é transformar. E assim como a outra corrente, a progressista também tem suas divisões internas. Só que todas elas compartilham uma mesma faísca, a mesma ideia central, a de emancipação. Seja para libertar a mente, para questionar toda forma de autoridade, ou para analisar criticamente as injustiças do mundo. E claro, é impossível falar dessa corrente sem falar do educador brasileiro mais influente do mundo, Paulo Freire. Essa metáfora que ele criou é uma das críticas mais demoledoras que já foram feitas ao ensino tradicional. Vamos entender o poder que tem por trás disso. A ideia é brilhante. A educação bancária trata o aluno como se fosse um cofrinho passivo, onde o professor só vai lá e deposita informações. Freire propôs o exato oposto, uma educação que parte da realidade do aluno, transformando a sala de aula num lugar de diálogo para construir o conhecimento e não só receber de bandeja. O grande objetivo? Formar uma consciência crítica sobre o mundo. Ok, mas por baixo de todas essas filosofias sobre o papel da escola, tem uma pergunta ainda mais básica. Como é que a gente aprende? Como o conhecimento acontece dentro da cabeça? E aqui, dois gigantes da psicologia nos dão respostas bem diferentes. Essa tabela ilustra o debate perfeitamente. Para Piaget, a criança é tipo uma pequena cientista, sabe? Descobrindo o mundo por conta própria, passando por estágios de desenvolvimento. Já para Vygotsky, a história é outra. Ninguém aprende sozinho. A aprendizagem é social. A gente absorve o conhecimento da cultura e das pessoas ao redor. E o professor é essencial. Ele é o mediador desse diálogo. E essa frase resume a ideia mais poderosa de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal.
Pensa nela como aquele quase lá. É o espaço mágico entre o que uma pessoa já sabe fazer e o que ela consegue fazer com uma ajudinha. Para Vygotsky, é exatamente nesse espaço que o verdadeiro aprendizado acontece. Agora, vamos adicionar uma última camada nessa discussão e talvez a mais provocadora de todas. Alguns pensadores olharam para a escola e não viram só um lugar de ensino. Viram uma sofisticada estrutura de poder e de controle social. A ideia de Altz era bem forte. Para ele, a escola não tem nada de neutra. Ela funciona como um aparelho ideológico de Estado. Pensa assim, é como se a escola fosse o software da sociedade. Ela ajuda a instalar o sistema operacional nas nossas mentes, ensinando a gente a aceitar as regras do jogo como se elas fossem naturais. E Bourdieu nos dá outras ferramentas para pensar. Ele fala que a escola valoriza um tipo específico de moeda, o tal do capital cultural da elite, o jeito de falar, os livros que foram lidos, as viagens que foram feitas. E ao tratar essa moeda como a única valiosa, a escola pratica o que ele chamou de violência simbólica, porque ela desvaloriza a cultura de todos os outros e faz a desigualdade parecer justa. Já Foucault nos convida a olhar para os detalhes que parecem bobos. O sinal que toca, as filas para entrar, as carteiras enfileiradinhas, as provas com tempo contado. Para ele, nada disso é por acaso. São tecnologias de poder desenhadas para criar corpos e mentes dóceis, produtivas. É uma perspectiva bem inquietante, né? Então, depois de passar por todas essas ideias, das mais idealistas até as mais críticas, a gente volta à pergunta inicial. Com tudo isso em mente, afinal de contas, para que serve a escola? No fim das contas, a grande disputa se resume a essas duas visões. E isso não é uma discussão teórica que ficou no passado, ela acontece agora, todo dia, em cada decisão sobre o que ensinar e como ensinar. A batalha pela sala de aula, ela continua. E assim, a gente encerra essa análise com uma questão para refletir. Conhecendo todas essas forças que moldaram a escola de ontem e a de hoje, a pergunta que fica é: que escola a gente quer e que escola a gente precisa construir para o futuro? A resposta vai definir não só a educação, mas a sociedade que a gente vai ser.